A paz de Yeshua, queridos irmãos da humanidade, aqui quem vos fala é o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Unitarista de Deus Sétimo Dia. Vamos falar agora sobre uma pessoa muito importante, uma pessoa que era um goi, um gentil, não era judeu, não era israelita, mas é o pai de todos os povos que creem em Yahweh, em Deus. E o que mais podemos falar dele? Ele fez o primeiro templo, construiu o primeiro templo, acaba, chama-se o Cubo, que está em Medina. Ele, por amor a Yahweh, quase sacrificou seu filho, se o anjo não deixasse. E como eu disse, ele criou Acaba, o Cubo, o primeiro templo para o seu filho, Ismael, com a mãe dele, Agar, para adorarem Alá. E naquela época, logicamente, não se chamava Alá. O Deus de Ismael se chamava Yahweh. Então nós vemos que Abraão foi unitarista, não era judeu nem israelita, ou hebreu. Ele foi o primeiro a fazer Brit Milá, a fazer a circuncisão. E por isso que nós vemos que muitas vezes os rabanitas, os kohanim, falam que Abraão foi o primeiro judeu por causa da circuncisão. Nós sabemos que o primeiro judeu, ou o primeiro israelita, veio com Jacó, que depois se tornou Israel, e com seus filhos as tribos. Vamos falar o pai Abraão, não sabe de conferência. No mundo, os humanos tiveram tanto destaque nas mães. Também tem uma religião como Yeshua. Jesus ele se destaca no cristianismo, no Islã, são as religiões em outras, né? E o pai Abraão também se destacou em várias religiões, as que se julgam monoteístas, né? Porque o judaísmo e o islamismo é monoteísta, mas o cristianismo não é. O cristianismo ou ele é unicista, ou dualista, ou trinitarista. Só nós, na Congregação Unitarista de Deus do Sétimo Dia, somos os unitaristas bíblicos. Porque vocês veem por aí unicistas. Deus, Jesus e Espírito Santo são Deus em três. Entendeu? Como se fosse Deus dividido em três. É o dualismo. O que é? Deus e Yahweh é Deus e Yeshua é Deus Filho encarnado e Espírito Santo é o poder, a força ativa. Já a Trindade, que agora está imperando no mundo todo, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós devemos ser unitaristas. Só Deus é Deus e Yahweh, como crê o judeu e o muçulmano. Muçulmano quer dizer o quê? Submissão a Allah, submisso a Deus. Então devemos ser só um Deus, como os muçulmanos e como os judeus, tá? E a Yahweh. Agora em Yeshua, Jesus é o meu Salvador, o veículo que leva ao Deus Redentor, é o meu Messias, mas ele nunca foi Deus e nunca será. Abraão, ele é reverenciado e exaltado por cristãos, por muçulmanos, por judeus. Ele é um gigante das Escrituras, um dos maiores. As Escrituras o chamam Pai de todos, que tem que ser Romanos 4:11. E um dos motivos dele ser tão assim respeitado, admirado, vocês encontram segundo Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41:8 e Tiago 2:23. Por que muitas vezes ele é respeitado? Pela sua fé. Você teria coragem de dar seu filho? E também na Escritura diz que ele é o único que foi amigo de Deus. Temos que Jó também teve muita fé. Como Jó teve fé? Foi uma pessoa admirada. E Yeshua, Jesus, ele também se iguala a Abraão. Porque foi um dos grandes profetas, Jesus, Yeshua. Além de ser o Messias Salvador. Então, a formação. Vamos ver
a biovida, a autobiografia de vida de Abraão. Ele nasceu em 2018, antes da Era Comum, e foi crescendo em Ur dos Caldeus, Gênesis 11, 27 a 31. Essa cidade, Ur, era muito estabilizada, próspera, muito bem firmada. Mais do que estragava em Ur era o que? A adoração aos ídolos, aos deuses pagãos. E ainda Tera, o pai de Abraão, ele adorou muitos ídolos, tá? Josué 24:2. Mas Abraão, tendo contato com o Escritura, decidiu adorar e exaltar o único Deus, Yahweh, Yahvé, e nem a imagem de Deus, né? Mas ele foi crescendo com alguém aprendendo as Escrituras. Por quê? Sua vida teve uma coincidência com seus parentes. Porque há 150 anos ele foi o quê? Andou com seus parentes com 100, filho de Noé. Então por isso que ele teve contato com as Escrituras. Esse homem bem mais velho, o Senhor afetou no estudo de Yahweh. Contou como sobreviveu no dilúvio. E tudo isso deu fé a Abraão em crer em Yahweh, o único Deus. Graças a fim que Abraão aceitou Yahweh, o Deus verdadeiro. Você veja, Yahweh vê os corações. Provérbios 17, 3, 2 e 2 Coríntios 16, 9. Analisando também, ele teve uma vida muito ativa e empolgante. Uma vida desafiadora, com sentido, não como muitos homens, uma vida que vive ao vento. Quando o pai Abraão morou em Ur, Yahweh orientou a deixar sua terra natal e ir para um lugar bem longe. Será que você faria isso? Sabe o melhor da parentela e ter um lugar que você não conhece? Ele teve fé em Yahweh, hein? Atos 7:3, Hebreus 11:8, Hebreus 9 a 13, fala o quê? Ele forasteiro em estranho. E ele, como fala dele, como nas festas de tabernáculo, na terra de Canaã, forasteiro. Também vocês sabem que o pai Abraão não teve filhos, né, como eu disse. E eu tinha prometido, está lá em Gênesis 11:30 e 12:1-3, que ele seria pai da família da terra. O ser humano é cabeça oca, e Sara foi cabeçuda. Deu Agar para Abraão coabitar e ter Ismael. Então dá muito coração, né? Vemos que, por exemplo, tem 12 tribos dos árabes, né? Dos muçulmanos, tem as 12 tribos do povo de Israel, né? Então eles são primos, irmãos. Dói muito o coração ver os muçulmanos, ou seja, os árabes e os judeus ficarem brigando, se matando. E falo para vocês, e algo demais. Não vai pensar que os judeus verdadeiros são os negros, os judeus verdadeiros, os falachas, os etíopes. Eles vivem de mão dada, comem junto, passeiam, conversam com os muçulmanos lá no Oriente. Quem faz essa briga fiscal são os judeus convertidos, tá? Os branquelos, os Maimônides. Muito triste isso. Então, por que se nós temos fé no pai Abraão? Eu já fui para Magid, já andei em Magid, em Mussalas, né? Já fui para os amigos, seminário, ano passado de janeiro a maio de 2011. Cresci em sinagogas também, em igrejas sabáticas. Então, devemos viver em paz. O pai Abraão é um personagem fundamental na história bíblica, tá? Porque se você abrir Gênesis, no 10º capítulo, você vê lá homens de fé, Abel, Enoque, Noé, Adão. E a maior parte dos 15 capítulos segue o quê? Fala só do homem Abraão, para você ver, ele se destaca mais, pessoal. Nós vamos ter muitas coisas importantes na vida do nosso pai Abraão. A primeira referência a Deus como escudo, protetor dos seus servos. Seja lá Salmo 115, versículo 9, Provérbios 35. A primeira menção de se depositar fé em Deus, Gênesis 15, 6. A primeira corrente da palavra profeta, Gênesis 20, versículo 7. A primeira referência ao amor paternal, Gênesis 22, 2.
E tudo isso Abraão teve. Então nós vemos agora, eu pergunto para vocês, quando Abraão foi ter seu filho? Abraão já estava velhão, coroa, vovôzão, com 90 anos, está com quase 90. Uma mulher com 35 anos já difícil ter filho, imagina uma vovózona com 90. Mas Yahweh, Allah, nosso Deus, ele pode fazer tudo, pessoal. Então, por ser cabeça dura, não esperaram, né? Mas aí depois, um ano depois, com o Senhor, não pai de um filho, a quem deu o nome de Isaac. Gênesis 17, 21, Gênesis 21, do 1 a 5. Yahweh prometeu dar bênçãos por meio de Isaac à humanidade, que seria grandes bênçãos. Então nós vemos os Estados Unidos e a Europa, né, os dedos do pé de Nabucodonosor, são os israelitas das tribos perdidas, tá? E o que acontece, pessoal? Por que estão assim nessa calamidade? Você vê que a Inglaterra cresceu rápido, os Estados Unidos prosperou, por quê? Porque as bênçãos de Yahweh, que são os israelitas perdidos, né? E por que eles estão na miséria? Porque são idólatras, abandonaram a promessa do pai Abraão de adorar só Yahweh, o nosso Deus. Triste. Depois, alguns anos mais tarde, vocês viram, Abraão foi tão obediente a Yahweh, que Yahweh falou assim, eu quero que você sacrifique seu filho. Você imagina você está lá, em 100 anos, ter só um filho. Teve um filho como escrava, não deu certo. Ciumeira das duas mulheres, né? Por isso que a poligamia dá complicação. Deus permite a poligamia com uma carta de divórcio. Já na Brit Hadashah, Deus já aconselha a não praticar a poligamia porque dá confusão. E vocês viram, deu confusão. Imagina que você perde seu filho, que também Abraão amava Isaac, fica longe dele. Ele amava Ismael, fica longe de Ismael, perdão. E o que acontece? O único filho que ele tem, Isaac, Yahweh mandou sacrificar ele, e ele falava, mas o Eterno, Yahweh, ele não pede sacrifício humano, ele condena os pagãos de matar pessoas, né, os sacrifícios humanos. E por que ele me pedindo? Mas ele pediu a fazer. E acontece, você vê, isso que é fé, Hebreus 11, 19, ele esperou a promessa de Yahweh. É o que ele pensou, bom, se eu sacrificar meu filho e matar, quem sabe Yahweh fazer ele ressuscitar depois do sacrifício, ou na vinda do Mashiach, do Messias, eu vou ver ele de novo. Olha a fé de Abraão, hein? Com 75 anos de vida, Abraão dormiu, foi para o túmulo memorial, o sono, porque ele foi salvo, temos a certeza. Tem 25, de 7 a 8. Morreu com uma boa velhice, idoso e satisfeito. Teve uma vida longa e morreu em paz. Gênesis 15 e 15. Que bonito, hein, pessoal? Ele é muito mais do que um personagem religioso, histórico. Ele é o que? Nosso exemplo de fé, nosso exemplo de patriarca, nosso exemplo de unitarista que adorava a Deus, Yahweh, e cria que um dia o Messias viria, embora ele não sabia que o nome do Messias era Yeshua, o filho de Miriam e de José. O verbo não é Yeshua, ele estava no verbo contigo. Não existe verbo encarnado, que é o espiritismo. Mas a profecia estava no verbo como um personagem. Yeshua nasceu e veio ser o Messias através de Yahweh. Então Abraão esperava isso, pessoal. Abraão é um homem de fé. Uma noite linda de luar cheio de estrelas, talvez uma lua cheia, não sei, só eu sabe, um céu estrelado, Abraão olha para o céu e fala, até agora não tive meu filho, mas Yahweh prometeu, vai me dar, como ele falou para mim, como esse montão de estrelas que você não conta, você será pai de uma nação tão grande que você não vai contar. Então o pai Abraão, ele é pai dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus, dos israelitas, dos anuncitas como eu. Baruch Hashem, bendito seja Yahweh. Que lindo, Gênesis 15. Sim, Yahweh que não é um homem, um político que não com suas promessas cumpriu. E vemos a
fé, é o pensamento positivo dentro do seu coração, que é a mente. Fé, pensamento positivo, Abraão teve isso. Ele esperou e Yahweh cumpriu. Demorou 100 anos, mas Yahweh cumpriu. Então, muitas vezes, irmãos da humanidade, não perca a sua fé, sua esperança. Faça como o pai Abraão, espere em Yahweh. Porque Abraão concentrou sempre as promessas no futuro. Se a sua vida é uma desgraça, seu casamento de repente é frustrado, de repente sua profissão, seus filhos são rebeldes com você trabalha de repente puxando um carrinho de ferro velho na rua, e fica até onde reciclando, ganhando pouco. Seja feliz se você pega a cabeça do seu travesseiro, mesmo ganhando pouquinho, você consegue pagar suas continhas humildemente. Meu irmão, se você recicla, cata ferro velho na rua, você consegue pagar suas continhas, você consegue comprar seu pãozinho. Então seja contente com o que vocês têm. Abraão foi humilde. Seja humilde como Jó, que perdeu tudo. Ele não lembrou que ele era ricão. É muito bonito. Diz Hebreus 15 na linguagem hoje. Não ficaram para ele voltar para de onde tinham saído. Então você, meu irmão, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é judaísmo, não pense de voltar para a terra que você abandonou atrás, a terra pecaminosa do mundo, desse sistema de coisas. Se você fez um pacto, uma brit, uma aliança com Yahweh, não volte para o mundo. Estou falando isso aqui para judeus, para muçulmanos, para cristãos. Não largue Yahweh. Não vá para o mundo. Não pare de rezar, de fazer sua salat, de fazer sua amidá. Não pare de ler sua Torá. Não pare de ler as Escrituras. Não pare de ler o Taná. Busque Yahweh. Seja amigo de Yahweh, amigo de Allah, amigo de Deus. Abraão estava certo com a sua fé? Não, estava inseguro. Mas ele falou, tenho que crer, porque ele prometeu. Então muitas vezes estamos inseguros. Agimos como Abraão. Tenhamos fé, sempre. Se a tua fé está vacilando, como muitas vezes a minha vacilou, ore. Se próximo no chão, põe a testa no chão. Porque o orar corretamente, quando você ora, conversa com a Yahweh, é pôr a testa no chão, pessoal. Não é ajoelhar como os pagãos. Põe a testa no chão e clame por Yahweh que dá. Não gritar que nem os netos gritam, mas clame. Peça para Yahweh que dê o poder dele, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade para te dar luz, iluminação, para te dar fé. Se você vai rezar salmo, se você vai rezar a oração modelo de Yeshua, rezar é o quê? Uma repetição que está escrita ou decorada. Reze de pé com as mãos assim apontadas para receber as bênçãos de Yahweh. E você fala, Yahweh, tenha misericórdia de mim. É assim que devemos orar, como os judeus etíopes, os falastes e como os muçulmanos oram corretamente, rezam corretamente. Devemos rezar o salmo, rezar o Pai Nosso numa hora de perigo, meu irmão da humanidade, quando você não consegue, de repente, conversar com Yahweh. Reze quando alguém vem te afrontar. Tenha certeza que como Yahweh cumpriu a promessa com Jó, cumpriu com Adão, cumpriu com Noé na grande barca, cumpriu com Abraão, cumpriu com Yeshua, que Yahweh não deixou Yeshua, Jesus, ficar morto. Porque Jesus, que vocês chamam, né? Seu nome correto, Yeshua, o que acontece, meus irmãos da humanidade? Yeshua não podia ressuscitar do inferno. O inferno é a sepultura, não existe lugarzinho de fogo lá embaixo, não, que é coisa de gnóstico, de Platão, tá? Que os cristãos herdaram. Então, Yahweh falou para o seu filho adotivo Yeshua,
Eu vou te ressuscitar, você vai ficar igual o Jonas no grande peixe, 3 dias e 3 noites. E Yeshua Jesus morreu da quarta para a quinta e ressuscitou no sábado do 7º dia. Baruch Hashem Atah Adonai, que nos deu Yeshua HaMashiach para ser nosso Salvador. Tenha fé. Mateus 19, 26. Deus, todas as coisas são possíveis. Bismi Allahu Ramani. Bendito seja Deus. O exemplo do pai Abraão nos ensina a concentrar nas coisas. Se hoje não está dando certo o que você quer, tenha fé, irmão da humanidade. Yahweh vai proteger você, vai te amparar, mas tem que ter fé, buscar Ele. Muitas pessoas morrem na praia. Quantos muçulmanos que eu já vi largou Alá? Quantos judeus já vi largou Adonai Hashem? Quantos messiânicos largaram Hashem? Largaram Yeshua? Quantos cristãos largaram Jesus porque morreram na praia? Você pega uma planta, se você não molha ela, ela vai secando, murchando e morre. Muitos não pegam as escrituras e comem pão diariamente. Muitos não conversam com Yahweh, não rezam salmos, Pai Nosso, não rezam, tá? Não cantam salmos, não cantam hinos para Yahweh, não ouvem músicas religiosas, só estão atrás do pão cotidiano, só estão atrás do estudo, do curso profissionalizante, só estão atrás das coisas do mundo, do futebol, das novelas, dos filmes, só estão atrás das baladas. E eu falo pra você, agora eu falo pra você, eu quero essa pergunta, pessoal. Essa câmera aqui, desculpa aí que ela é meia maluca, regula automaticamente e me, sabe, bagunça tudo eu. Agora eu falo pra vocês o seguinte, meus irmãos. Quantos estão morrendo na praia, largando Yahweh, porque não buscam diariamente o pão diário? Davi, o grande patriarca, buscava Yahweh 3 vezes por dia. Às 6 da manhã, o primeiro horário, ao meio-dia, o segundo horário, às 18, o terceiro horário. Se você não dá para fazer isso, faça seu culto de manhã, matutino e vespertino, no pôr do sol, na virada do dia, seu dia vira no pôr do sol, na hora da meia-noite. Se não dá para fazer, pessoal, faça o vespertino na tardinha, não dá? Quando você chegar da escola, do serviço, etc., nem que for 1 hora da manhã, lê um capítulo das Escrituras, cante um hino baixinho para não incomodar ninguém, e converse com o Eterno, nem que fazer um culto de 15 minutos, pessoal. Busque Yahweh. Porque quando eu saí dos caminhos de Yahweh, parei de ir na sinagoga com 15 anos, e parei o que também nas igrejas cristãs sabatistas, que eu andei no cristianismo e no judaísmo. Por que com 15 anos eu abandonei tudo? Porque eu não buscava mais, não estudava lições bíblicas, não lia o Tanakh, não cantava hinos de Yahweh, não cantava salmos, não rezava salmos. Então a gente se afunda, pessoal. Seja um homem de garra, corajoso, determinado, porque tem os cursos de marketing, os cursos de venda, que eles manipulam, mexem na cabeça das pessoas, né, nas suas redes de venda, nas suas redes de marketing, para serem determinantes, e terem garra até o fim. Então Abraão foi assim. Abraão não fez curso de marketing, ele fez o curso de fé, pessoal. Gênesis 12, de 1 a 5, nós vemos ele se preparando para partir de Canaã. Você largaria, por exemplo, hoje, você está morando aí na sua casa, você largaria para ir, por exemplo, para Marrocos, para a Turquia, para a Finlândia, para Filipinas, ia morar lá longe, sem emprego, sem nada, você não iria. Abraão teve fé, pessoal. Ele largou tudo para ir para Canaã. Largou a vida de Ur. E Ur dos caldeus lá tinha tudo de bom, meu. Rango, tudo de bom, prosperidade. Largou porque ele falou, cara, queima o chão daí. Ele queimou. Tirou ele do paganismo, tá? Eu falo para você, o que é fé, determinação e coragem? É aquilo que você falou fazer, acabou, tá? Coragem é você chegar, saber que Yahweh, Deus é o único Deus, e você falar para todos, eu não creio em trindade, não creio em dualismo, não creio em unicismo, eu sou monoteísta.
como os muçulmanos e os judeus. Isso é fé. Você falar, fique na sua, eu fico na minha. Você seguir as escrituras, mesmo que o mundo todo está nadando contra a correnteza. Abraão fez isso. Largou os ídolos de seu pai e de todo mundo lá. Ele foi diferente. Seja diferente. Porque Yahweh não vai salvar quantidade, ele quer qualidade. Abraão colocou Yahweh em primeiro lugar, à frente de tudo, de família, de bens, de tudo. Porque imitá-lo, imitar Yeshua, imitar Abraão, imitar Jó, imitar Adão. Sim, temos que fazer assim. Senão tudo vai de mal a pior. E ainda vou falar mais para vocês. Estamos falando de Abraão, né? Sempre falam dos patriarcas e as matriarcas deixam lá de lado. Ó. Coitada das mulheres, né? Porque diz o quê? Uma mulher virtuosa edifica sua casa. Então vamos falar da grande, da poderosa Sara. O mal, a única coisa que ela pisou na bola, talvez, né, foi pelo Espírito de Santidade, né, que nós sabemos que foi propósito de Yahweh, ela ficar brigando com Agar para pedir para o pai Abraão mandar ela embora com Ismael, né? Para mim ela está pisando a bola com isso. E você vê que Yahweh é tão bom, nosso Deus, quando Agar estava no deserto, você imagina você só andando com Agar. De repente com um pouco d'água e um pouco de alimento, aí você você não tem mais nada. Você com o seu filho pequeno, imagina o coração de uma mãe. E a grande matriarca, que ela era monoteísta, tá? O que fez Agar? O sangue tomou. Yahweh, nosso Deus, tem misericórdia de mim. Yahweh, quando ela desmaiou no chão, caiu adormecida. E seu filho também Ismael. Yahweh fez brotar do chão do deserto água. E instantaneamente fez brotar um pé de tâmara para ela e Ismael comer. Ele foi o pai dos árabes, o pai de Muhammad, o pai dos muçulmanos, Ismael, e a matriarca Agar. Então me dá muito coração. Eu falo para vocês, é ver os muçulmanos e os judeus ficarem nessa guerra toda, muito triste. Aqueles que creem em Deus como o único Deus ficarem brigando, muito triste. Mas vamos falar aqui de Sara, uma mulher determinada. O marido falava, você faz isso, tá bom, meu esposo? Faz isso, tá bom, meu esposo? Você fala, uma mulher que sempre obedeceu o marido, e hoje em dia? Hoje em dia as mulheres estão invertendo os papéis, mulher está namorando mulher está casando com mulher está aí dirigindo caminhão, trator, mulher está trabalhando, está lutando boxe, mulher está jogando futebol, está invertido os papéis. O ministério, a mulher é para ficar calada, pode ser uma boa professora, uma boa missionária, mas a mulher está querendo ser pastora, e até rabina, a mulher. Pelo menos eu acho legal que os muçulmanos não tem nenhuma sheika. Não existe sheika, tá? Existe o que? Sheiks e mula. Não existe nenhum sheik, nenhum líder do din, da religião islâmica que é mulher. Então não tem cabimento. Mulher não nasceu para ser sacerdote, os amigos não estão legal com isso. Então por isso que eu gosto dos rabinos ortodoxos e dos falachas, dos caraítas, que não existe mulher rabina. Então não tem nada a ver. Ela foi uma mulher obediente, Abraão. Sim. De fato, a Bíblia menciona por 3 vezes como alguém cujo exemplo deve ser imitado. Um exemplo de todas as mulheres deve imitar Sara. Veja lá, ó. Isaías 51, 1 e 2, Hebreus 11, 11, 1 Pedro 3, 3 a 6. Tanto Tanakh, a Bíblia hebraica, como Tanakh na parte da Brit Hadashah, da Nova Aliança, né? Do caminho antigo unitarista de Yeshua. O que acontece dos israelitas que aceitaram Yeshua como profeta e Messias? Vamos falar tanto do Novo Testamento como o Velho, fala de Sara. Ela foi muito notável.
Imagina, o que Sara fez quando falou, meu bem, minha esposa, nós vamos ter que deixar Ur. Será que ela começou a fazer com muitas mulheres? Ah, não! Eu não vou deixar aqui minha vida estabilizada, Abraão, para você ser um sacerdote, para você ser um não sei o que lá, para onde a gente vai, que buraco a gente vai, minha vida boa e para outro lugar, eu não vou não. E hoje, quantas mulheres rinchosas, que Provérbios fala mulher rinchosa, resmungona, é igual uma goteira d'água na torneira de vento quando está cansado, quer dormir. Então Sara não foi assim. E nem tem mulheres, Sara. Ela ficou triste ter que deixar seus amigos, parentes, aquela vida estabilizada. Ela pensava, será que verei ele de novo? Mas ela fez o quê? Ela obedeceu ao seu esposo. Por quê? Que nem no judaísmo e no islamismo, tá? Tanto a judia como a mulher muçulmana, ela respeita seu esposo. Ela é submissa. Se for passar um saco de pancada, isso é um tapete para pisar, tá? Nem para pegar a mulher, que eu acho errado, cobrir até aqui de pedra e matá-la a pedrada. Não é isso, pessoal. Ou cortar seu clitóris, seu ímã, para ela ficar fria. Isso é machismo. Então o que acontece? Com medo da mulher adulterar para cortar o clitóris dela, o ímã, e por costurar, é ignorância. Então muitas religiões dizem que trata a mulher como uma flor, mas é mentira. A mulher que é digna, que é direita e honesta, o homem tem que valorizar. E muitos ímpios que não têm Deus, têm mulheres boas, honestas, que ficam na cara nos botecos, chegam em casa, batem nas suas pobres almas. Quantas mulheres crentes na Yahweh, independente se é cristã, se é judia ou muçulmana, o marido chega bêbado em casa, já no Islã, não, se no islamismo não se bebe, tá? O bato palmas para os muçulmanos que eles não bebem, tá? Parabéns. Mas também eles não largar o cigarro. Isso acontece, mas, por exemplo, no judaísmo e no cristianismo, se mulher que dava porrada, isso é errado. Então, imitem Abraão e imitem Sara. Yahweh abençoou, está lá em Atos 7, 2-3. Por quê? Porque foram um casal obediente, caramba. Tem que obedecer. Agora, muitas vezes a mulher está em casa, o marido impenitente e ímpio. A mulher está em casa lá, pega uma Bíblia, quer ler com uma lição bíblica, orar, o marido não vai. O marido chega, chama a família para fazer um culto, não vai. A mulher chama os filhos para fazer um culto, não vai. Chama o marido para fazer um culto, não vai. Como é que é as bênçãos de Yahweh? Por isso que Abraão prosperou. Será que essas qualidades que pode ter hoje nos casais? Pode. Através da busca de Yahweh, ser amigo de Yahweh, aceitar Yeshua como Messias, tá? E o quê? Ter uma amizade com Yahweh, sempre buscar, e aí terá o espírito de santidade, o poder de Deus que teremos. Certo? Mas vou falar assim que ela também me errou. Pela beleza de Sara, ela errou o quê? Com ciúmes com Agar. Mas ela também, ela é muito bonita, ela não deixou a beleza subir para a cabeça, ela não foi orgulhosa com a sua beleza. Gênesis 12, 10-13. Ela não foi orgulhosa com a sua beleza, tanto que deu para Abraão Agar. Você vê que mulher humilde, hein? Era um casal fiel um para o outro. Abraão só deitou com Agar porque a esposa pediu para ter filhos que estavam velhos. Mesmo assim, vocês viram que no começo ele não queria, ele insistiu. Então, se um dia vocês casaram, diziam que se amavam, por que ficar traindo? Quando você se jogasse ela numa lixo, como se fosse uma camisinha usada, você quando traz seu esposo, como se você jogasse ele como se ele fosse um lixo descartável. O que você não quer para você, não faça para o outro. Sejam fiéis um para o outro. Sejam humildes também. Tem mulher que chega, quando tem aí de repente uma vida melhor, por exemplo, uma doutora, uma médica, tem uma vida social melhor, precisa no coitadinho do marido. Tem marido que de repente é um dono de uma empresa, é um milionário aí, quando chega precisa na mulher, tá igual um tapete. Não deve ser assim, pessoal. Os casais têm que ser humildes, como Abraão e Sara foram, um com o outro.
Também foram hospitaleiros para as pessoas, ajudaram os necessitados, como está em Gênesis 18, 1 a 8. Isso é humildade, ajudar o próximo, ajudar os irmãos da humanidade, independente de placa, de religião, independente de cor, independente de raça. Mas hoje em dia está difícil, né? Temos que olhar com esse olho e que esse aqui ajudar, entendeu? Um olho para olhar para de repente não ser roubado, não fazer mal para nós, e com outro olho ajudar a pessoa. Está difícil, mas temos que ajudar. É o quer que sejamos hospitaleiros, e talvez até podemos estar cuidando do que? De anjos, correto? Tanto que vocês viram que Abraão hospedou anjos, não é isso mesmo? Então, Abraão fez Yahweh feliz. Contentou o coração de Yahweh nosso Deus. Sim. E você vê, Abraão era humilde, que ele até ouvia a sua esposa Sara. E hoje em dia os casais brigam, se as mulheres não querem ouvir os esposos, os maridos, que eles estão acima dela não para serem pisadas. Mas nós vemos que sempre o homem é o sacerdote da casa, a mulher tem que ouvir ele quando ele está correto. E muitas não ouvem. E nós vemos que Abraão foi tão humilde que ouviu até Sara, ele ouviu os conselhos dela, ele ouviu os conselhos da mulher dele. Seja lá em Gênesis 16, 2, Gênesis 21, de 8 a 14. Então, um ouça o outro, saibam conversar. Tem esposa que conversar com o marido, a coitada está até certa, ele chega e começa a dar porrada nela. Tem marido que quer conversar com a esposa, ela joga 10 pés, entende tudo errado, faz uma confusão, porque nem ouve o marido, entende errado e pensa coisa que não pensa. Então tomemos cuidado, porque é assim que acabam muitos lares, porque temos que ser humildes, né? Deus se opõe aos soberbos, mas dá benignidade e merece aos humildes. 1 Pedro 5:5, Baruch Hashem, bendito seja Deus. Abraão foi um homem amoroso. Nós vemos que hoje no mundo só são amorosos porque por interesse. As mulheres arrumam um emprego, tratam o patrão assim, por quê? Para querer subir na carreira. É que nem quando eu trabalhava por aí de segurança nos bancos, quantas bancárias, mulheres bancárias, treinam seus esposos, seus maridos com os gerentes do banco para subirem na carreira. Quantas mulheres treinam seus esposos no serviço para ganhar um presente do patrão, ganhar uma posição, um cargo diferente. Olha, traz seu marido de repente para ter uma vida melhor. Quantos maridos traz suas esposas? Por quê? Para enganar as mulheres na rua, iludir as mulheres. Então, homens e mulheres, se vocês não querem para você, não faça para os outros. Se você quer outra, se separe, embora é pecado o casamento até a morte. Mesmo na pessoa inocente, não pode se casar de novo, tem que esperar outro morrer. É assim que está na Torá. Mas se for para você adulterar, se separe e vai adulterar, você fazendo os outros sofrer, entendeu? Já que você não se contenta com uma mulher, quer ter várias, se separe e vai se prostituir um prostituto, um vagabundo. Se você não se contenta com o seu marido, não consegue ficar com um homem só, se separe e vai ser uma puta da para todo mundo. Tá? E está cheio de prostitutas no mundo, por quê? São mulheres, ditas prostitutas que são profissionais, a primeira profissão no mundo, ó, foi a prostituição. Existem homens e mulheres prostitutas que trabalham para ganhar dinheiro, e existem as putas e os putos que trazem seus cônjuges. Esses são piores do que a prostituta que está ganhando seu dinheiro. Embora tudo é pecado, tá? Eu abomino tudo. Mas vocês meditem nisso. Tem homem aí, que nem eu conheço o vizinho meu, que se encostou em mulher, é o Zé Gasolina, para ter um carro, para ter dinheiro de uma coroa. Tá certo isso? Então, estou falando isso aqui, né? Só para cristão, para muçulmano, para todas as pessoas que estão nesse vídeo. Que a vergonha na cara e se converta a Deus e ao erro. Porque Abraão foi amoroso. O que é amor? O amor é você chegar, muitas vezes você tem um marido que te machucou, você mesmo estando errada, você pede perdão. Um filho, uma filha que te machucou, ou você errou, ficou nervoso lá de seu filho ou sua filha, pede perdão, desculpa. É assim. Quantas vezes eu pedi desculpas para o Yohanan, para a Ana Paula, quando errei, de cabeça quente? Tem que se humilhar. E muitas vezes eu digo assim, que sempre Deus cuide do coraçãozinho do Yohanan,
Eu falo para vocês, eu tenho orgulho do meu filho de 11 anos porque ele é melhor do que eu no caráter. Por incrível que pareça, eu falo isso aqui no meu vídeo. E eu quero que sempre ele continue assim, bom menino. Entendeu? Porque meu filho me dá muito orgulho. Eu quero que ele seja sempre assim, meu Deus. Então, o amor é isso. Às vezes as pessoas aí nas igrejas, no passado eu fiz muito isso. Perseguia as pessoas, criticava um crente que não guardava o sábado, que comia coisa imunda, criticava uma pessoa que era trinitarista. Não é assim, meu Deus. Por quê? Eu fui influenciado pelas religiões cristãs, que só critica todo mundo. Eu esqueci tudo que eu aprendi no judaísmo. O judaísmo nunca critica ninguém. O judeu não aceita Jesus, não aceita Yeshua como Salvador, mas não fica xingando Jesus, não fica xingando Jesus. Tá? Isso acontece, eles pregam Deus na sinagoga, pregam para nós sermos sadios e injustos. Então eu falo para vocês, eu estou cansado de ver as pessoas que dizem que têm Deus no coração, que seguem Deus, e ficam brigando, pessoal. É muçulmano brigando com judeu, cristão brigando com cristão, judeu brigando com muçulmano, assim, crente, tudo. Por quê? Será que nós não tememos o mesmo Deus Yahweh, o mesmo Deus Alá? Felizmente os cristãos são idólatras, a maioria. Tratam Jesus e Yeshua como um Deus, é errado. Jesus é um homem, é um ser humano, o filho adotivo. Ele estava no verbo profecia que se cumpriu a vida de um homem para nos salvar o Messias, tá? Então tudo bem, mas o que eu posso fazer? Cada um tem sua livração, tá? Não posso pegar um cristão pelo pescoço e enforcar ele porque ele chama Jesus de Deus. O problema é dele. Então hoje eu ajo assim, pessoal. Alguém me pergunta no que eu creio, eu falo. Mas se começar a discutir comigo, eu sacodo minha sandália e vou embora, como Yeshua fez, tá? Então amemos uns aos outros. Faça como o pai Abraão. Ele nunca criticou ninguém, tá? Tanto que ele pensou tanto em Ismael, que ele fez a Caba, o cubo que está em Medina, no primeiro templo, do seu filhinho Ismael, que ele amava, e para Agar adorar o único Deus verdadeiro, tá? Ismael, pessoal, não adorou ídolo não, pessoal, tá? Os cristãos metem o pau em Ismael, em Agar. Tudo bem, depois das gerações, como os judeus se apostataram, tá? Os etíopes do mundo árabe. Aí depois o que acontece? Veio Muhammad e fez uma reforma para a idolatria. Assim como os judeus se apostataram no passado, o judaísmo voltou ao caminho. Alguns judeus sim se desviam como cristãos, né? São budistas, são de outras religiões, né? Mas o que acontece? Mas o judaísmo está como o islamismo, pregando que Deus é Deus. Entendam isso, Deus é Deus, não há outro. Alá é o único Deus, Adonai Hashem é o único Deus, é o mesmo. Só muda o nome para o árabe, é o mesmo Deus, tá? Nosso Deus é único, é o mesmo. Todos nós somos filhos de Adão pelo genoma Y. Vamos tirar essa lição. E é sinal de fraqueza não me chorar? Não. Abraão chorou, irmãos, tá? Davi chorou, Pedro, os anciãos da congregação, eles em Gênesis 50, versículo 1, segundo Samuel 18:3, Lucas 22:61, Lucas 22:62, João 11:35, Atos 20:36-38. A fraqueza ou o desespero, isso é de machismo não chorar. E Yeshua, Jesus não chorou tanto, não ficou com medo, com segurança, não teve pavor da morte. Yeshua, Jesus, teve pecados, mas não pecados de morte, como império. Como ele, como eu, né? Nós estamos não cita, ele pegou tudo lá dos cambistas safados e está fazendo a casa de Deus no comércio, como hoje as igrejas fazem. Jesus Yeshua pecou, mas não pecado de morte. Ele chorou também. Então imitemos o modelo do pai Abraão. Imitemos todos. Abraão, Isaac, Jacó e Yeshua Jesus, também são um grande homem, Salvador e Messias. E ao nosso Pai, sabemos que as profecias dizem que não vai haver, infelizmente, paz em Israel. Nessa Israel, nessa Jerusalém criada por homens em matéria de profecia. Infelizmente,
A primavera árabe está fazendo caos. O ódio gratuito pelos muçulmanos, causados por certos líderes religiosos que criaram uma nação no Oriente, uma nação neonazista, que até os judeus falachas tiveram que fazer exame de sangue de DNA para ganhar um pedacinho de terra. Um povo convertido por um rabino no passado, que era tudo gentil, tanto que vocês veem que eles são brancos dos olhos claros. Esse povo que domina Jerusalém. Mas quando Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem Adonai, quando ele vier fazer a nova ordem messiânica, eu sei que os judeus verdadeiros, aqueles sinceros de coração que são tzadikim justos, os muçulmanos verdadeiros justos de coração, os cristãos verdadeiros que aceitaram Yahweh como único Deus, todos serão um povo só enxertados em Yeshua, o Messias, e essa briga acabará. Eu creio nisso, eu tenho fé, como para Abraão, que um dia teremos a paz, o Shalom, o Shabbat Gadol, no grande milênio na terra, na era messiânica. Amém, Yahweh. A paz convosco, meus irmãos da humanidade. Então, mais uma vez, muçulmanos, judeus e cristãos, parem, vivam em paz. Cada um respeite sua religião, porque nós temos livre ação. Pregar essa vida. Se eu quiser ouvir,